Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus. Estamos juntos mais uma vez. Sejam bem-vindos ao nosso Momento Sublime. Espero que Deus abençoe grandemente a sua vida hoje. Eu já há uns 3 vídeos venho falando sobre a necessidade de estudarmos cada vez mais a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e tentar colocar em prática no dia a dia, por ser ela a palavra de Deus, a vontade de Deus para nós. E quando nós obedecemos a palavra, então nós somos mais bem-sucedidos em tudo, em tudo. É bom que se diga isso. Tiago, na sua carta, capítulo 2, versículo 17, diz: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma, né? Então, o apóstolo Paulo, ele em todos os seus escritos, ele prega a salvação pela graça mediante a fé, e nós sabemos que é a mais pura verdade. Para ser salvo, né, a pessoa precisa ir a Cristo Jesus, receber a mensagem do Evangelho pela fé. E fazendo isso pela fé, será alcançado pela graça do Senhor. Terá sua vida transformada completamente, seus pecados perdoados, né? E o coração lavado, e assim, a salvação é pela graça mediante a fé. Tá? Agora, veja bem, esta fé, Tiago vem e, comentando a respeito dela, diz que esta fé, a verdadeira fé, aquela fé que nos leva a ser alcançados pela graça, essa fé, ela precisa ser acompanhada pelas obras. Não são as obras que nos levam a crer, mas o crer nos leva a praticar boas obras. Ter fé em Deus nos ajuda e dá a nós argumentos e boa vontade para colocar em prática aquilo que nós acreditamos a respeito de Deus. Então, Tiago, ele chega e recomenda, e nos lembra, e nos exorta. Também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Então, o que ele está dizendo? Que a verdadeira fé vem acompanhada pelas obras, né? A fé, nós sabemos, a própria Bíblia ensina que é a certeza das coisas que não se vê, é a prova daquilo que se... Então, nós não vemos, mas cremos, né? Deus disse, foi escrito e nós cremos na palavra do Senhor. Temos certeza absoluta de que tudo aquilo que Deus disse vai se cumprir. Tudo aquilo que ele prometeu vai se realizar. Então, é uma capacidade de se confiar em Deus e nas suas obras, nos seus feitos, na sua palavra e também em tudo aquilo que ele demonstrou através do cumprimento das realizações dos seus atributos através da revelação divina. Então, não é só acreditar que Deus existe. Essa fé que Tiago está lembrando, e aquela fé exaltada por Paulo que nos leva a sermos alcançados pela graça de Deus, não é só acreditar que Deus existe. Não, eu acredito que Deus não. É confiar totalmente. É se entregar. E agora, de acordo com Tiago, é se colocar a serviço dela. Praticar a fé. A fé verdadeira, ela é praticada. A verdadeira fé será acompanhada por ações, boas obras, boas obras. É no dia a dia, né? Como agem as pessoas que têm fé em Deus? Talvez fosse essa a questão. Como agem? Como é que devem agir as pessoas que dizem que têm fé em Deus? Fazendo aquilo que Deus mandou que fizesse. Primeiro, amar o próximo como nós amamos a nós mesmos, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Então, se eu digo que creio num Deus que é o Todo-Poderoso, então eu preciso me submeter, me sujeitar ao seu poder, à sua soberania. Ele é o Senhor, ele manda em mim, ele manda em mim, eu estou aqui para obedecê-lo.
Se eu digo que creio que Deus é santo, perfeitamente puro, então eu preciso buscar também a santidade, abandonar os meus pecados, abandonar os erros, procurar ter uma vida justa diante do Senhor, pedir ajuda, inclusive, a quem pode me ajudar, que é o próprio Deus. Através do seu Espírito Santo, ele me ajuda a ser santo. Então, se eu digo que creio que Deus é santo, então eu não posso continuar no pecado na presença desse Deus. Eu preciso fugir do pecado. Isso é praticar a fé. Isso é praticar. Então, se eu digo que eu creio que Deus é onipresente, se Deus é onipresente, e Ele está aqui, eu estou na presença dEle. Não posso me comportar como um ímpio, como um inimigo de Deus. Eu não posso zombar de Deus. Eu não posso me dizer qualquer coisa, eu não posso me vestir de qualquer maneira, eu não posso me comportar de qualquer maneira se eu estou na presença de um Deus santo. Pensa bem, você vai numa repartição, conversar com uma autoridade, você tem que saber como é que deve se conduzir ali, porque você vai estar diante de uma pessoa, diante de uma autoridade, e você está interessado em ir lá e ser atendido por aquela autoridade. Muito mais Deus. Então, se eu digo que creio que Deus é santo e que é presente, então eu devo me comportar sempre. Não tenho condições de me esconder de Deus. Isso é colocar as obras, colocar a fé em prática através das obras. Tá? Então, se eu digo que Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas, eu preciso policiar os meus pensamentos. Deus sabe o que eu penso. Os segredos do meu coração são segredos para as pessoas que estão ao meu redor. Para Deus, não. Então eu preciso tomar cuidado, policiar os meus pensamentos. E isso é praticar a fé. Isso é praticar a fé. Se eu creio que Deus me enviou ao mundo para pregar o Evangelho, então eu preciso testemunhar do Evangelho para as pessoas. Praticar a fé. Praticar a fé. Então pense nisso, meu irmão, minha irmã querida. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Então você pode, com todas as letras, testemunhar e deixar bem claro se a sua fé vale ou não vale, através das suas obras, das suas atitudes e das suas ações. Querido Pai, obrigado porque o Senhor nos ensina a respeito daquilo que tem mais valor na nossa vida, que é a fé que depositamos no Senhor. Obrigado. Ensina-nos a viver e a praticar boas obras que possam representar verdadeiramente que temos fé significativa em Ti. Fica comigo, fica com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amigos? Tenhamos todos um bom dia.